Emma, capítulo 46. Uma manhã, cerca de 10 dias depois da morte da Sra. Churchill, Emma foi avisada de que o Sr. Weston acabava de chegar. Estava lá embaixo e não podia ficar nem sequer 5 minutos, mas queria falar com ela em particular. Ele a esperava à porta da sala e, depois de mal perguntar-lhe como estava em tom natural de voz, passou a falar baixo, para não ser ouvido pelo pai dela. Será que pode ir a Randalls ainda esta manhã, assim que possível? Faça-o, por favor. A Sra. Weston quer vê-la. Aliás, precisa vê-la. Ela não está bem? Não é nada disso. Ela apenas está um pouco agitada. Teria pedido a carruagem e viria até aqui falar com a senhorita, mas quer vê-la sozinha, indicou o Sr. Woodhouse com um gesto de cabeça. Será que pode ir? Claro, neste mesmo momento, se o senhor assim preferir. É impossível recusar o que está pedindo dessa forma. Mas o que pode estar acontecendo? Ela realmente não está doente? Não, acredite em mim. Por favor, não faça mais perguntas. A senhorita saberá de tudo no momento adequado. Trata-se de algo que não deve ser comentado de maneira alguma. Por isso, silêncio, silêncio. Imaginar do que poderia se tratar era impossível, mesmo para Emma. A expressão dele demonstrava, sem sombra de dúvidas, que era algo de fato muito importante. Todavia, como sua amiga estava bem, ela não devia se afligir. Depois de informar ao pai sua saída, para dar sua caminhada costumeira, Emma e o Sr. Weston logo se encontravam fora da casa e seguiram a passos rápidos para Randalls. Agora, disse Emma, quando já se encontravam bem distantes dos portões. Sr. Weston, pode me contar o que está acontecendo? Não, respondeu ele com gravidade. Não me pergunte. Prometi a minha esposa deixar que ela contasse tudo, e sei que o fará melhor do que eu poderia fazer. Não seja impaciente, Emma. Vai saber do que se trata em poucos instantes. Por favor, conte-me. Emma não se continha mais e parou aterrorizada. Por Deus, Sr. Weston, conte-me de uma vez. Aconteceu alguma coisa ruim na Praça Brunswick? Sei que aconteceu. Conte-me, quero que me conte neste momento o que aconteceu. Não, você está enganada. Sr. Weston, não brinque comigo. Considere quantos dos meus parentes mais queridos estão agora na Praça Brunswick. A qual deles refere-se o que preciso saber? Peço por tudo que há de sagrado, não me esconda nada. Dou-me a palavra, Emma. Sua palavra? E por que não sua honra? Por que não jura por sua honra que nada tem a ver com nenhum deles? Por Deus, o que teriam de me contar que não seja relacionado com alguém daquela família? Juro pela minha honra, disse ele muito sério. Afirmo que nada tem a ver com eles. Não se trata nem sequer remotamente de qualquer pessoa que leve o nome Knightley. A coragem de Emma retornou e ela voltou a andar. Agi muito errado, continuou ele, em ter falado com a senhorita como fiz. De fato, o assunto não lhe diz respeito. Diz respeito a mim mesmo, quero dizer. Esperamos que sim. Em resumo, minha querida Emma, não há motivo algum para que fique apreensiva. Não posso afirmar que não se trata de algo desagradável, mas as coisas poderiam ser muito piores. Se andarmos depressa, logo estaremos lá. Emma compreendeu que teria mesmo de esperar, e depois do esclarecimento, isso requeria pouco esforço. Não fez mais perguntas, mergulhou em pensamentos e por fim concluiu que devia tratar-se de algum problema de dinheiro ou de algo de natureza desagradável em relação à família Weston, algo que o recente luto acontecido em Richmond fizera vir à tona. Sua mente estava mais ativa do que nunca. Meia dúzia de filhos naturais, talvez, e o pobre Frank fora do testamento. Um fato como esse, apesar de muito indesejável, não seria causa de agonia para ela. Inspirava apenas um pouco mais do que simples curiosidade. Quem é aquele cavalheiro a cavalo? Perguntou Emma, depois de caminharem um pouco. Ela falava de outra coisa mais para ajudar o Sr. Weston a conservar seu segredo do que por curiosidade. Não sei, talvez um dos Otway. Não é Frank, com certeza.
A senhorita não o verá. Ele está a meio caminho de Windsor neste momento. Então, seu filho esteve em sua casa? Oh, sim. A senhorita não sabia? Bem, não importa. O Sr. Weston ficou em silêncio por um momento e então acrescentou em um tom muito mais contido. Sim, Frank veio esta manhã apenas para perguntar como estávamos. Como eles andavam depressa, logo chegaram a Randalls. Bem, minha querida, disse ele assim que entraram na sala. Eu a trouxe. Agora espero que logo se sinta melhor. Vou deixá-las sozinhas. Não há sentido em continuar adiando. No entanto, se precisar de mim, é só chamar, estarei por perto. Emma ouviu acrescentar distintamente antes de sair da sala. Fui fiel à minha palavra. Ela não tem a menor ideia do que se trata. A Sra. Weston estava tão abatida e tinha um ar de tamanha perturbação que a ansiedade de Emma voltou a crescer, e no momento em que se viram sozinhas, ela perguntou: O que houve, minha querida amiga? Parece-me que aconteceu algo de natureza muito desagradável. Diga-me diretamente o que foi. Vim o caminho todo em completo suspense. Detestamos o suspense, portanto não permita que o meu se prolongue por mais tempo. Vai lhe fazer bem falar sobre o que a perturba, seja lá o que for. Você não tem de fato nenhuma ideia do que seja? Perguntou a Sra. Weston com voz trêmula. Você não consegue, minha querida Emma, formar uma ideia do que vai ouvir? Só consigo imaginar que deve ser algo relacionado ao Sr. Frank Churchill. Está certa. É algo relacionado com ele e eu lhe direi diretamente. Ele esteve aqui esta manhã para realizar uma tarefa das mais extraordinárias. É impossível expressar nossa surpresa. Ele veio falar com o pai sobre um assunto. Veio para anunciar sua afeição. A Sra. Weston parou para respirar. Emma pensou primeiro em si mesma, depois em Harriet. É mais que uma simples afeição, na verdade, prosseguiu a Sra. Weston. É um noivado, com toda certeza um noivado. O que você diria, Emma? O que todos dirão ao saberem que Frank Churchill e a senhorita Fairfax estão noivos, que estão noivos há um bom tempo. Emma quase pulou. Tal sua surpresa, em seguida tomada pelo terror, exclamou: Jane Fairfax, por Deus, não está falando sério, está? Isso é uma brincadeira? Você tem toda a razão para estar surpresa, murmurou a Sra. Weston, ainda evitando os olhos de Emma. Sem dar tempo para a jovem amiga se recobrar, continuou a falar, repetindo com ansiedade. Você tem toda a razão para estar surpresa, mas é isso mesmo. Houve um acordo entre eles em outubro, realizado em Weymouth, e mantido em segredo de todos. Ninguém sabia de nada, nem os Campbell, nem a família dela, ninguém. É tão extraordinário que, apesar de perfeitamente convencida do fato, continua sendo incrível para mim. É difícil acreditar, e achava que o conhecia. Emma mal ouvia o que estava sendo dito. Sua mente achava-se dividida entre duas ideias. Suas próprias conversas com Frank Churchill sobre a senhorita Fairfax e a pobre Harriet. Por algum tempo só conseguiu emitir exclamações e pedir confirmações repetidas vezes. Bem, disse ela por fim, tentando se recuperar. É uma circunstância na qual preciso pensar por pelo menos meio dia antes de compreendê-la completamente. Céus! Ele já estava noivo dela durante o inverno, antes mesmo de virem para Highbury? Estão noivos desde outubro. Um noivado secreto. Isso me magoou, Emma, magoou muito, e feriu o pai dele do mesmo modo. Uma parte dessa conduta dele não pode ser desculpada. Emma ponderou tudo por um momento e então declarou: Não vou fingir que não entendo o que você está dizendo, e para proporcionar-lhe todo o alívio que posso, fique sossegada, porque as atenções que o Sr. Frank Churchill dedicou-me não surtiram em mim o efeito que você imagina. A Sra. Weston ergueu o rosto com medo de acreditar, mas as feições de Emma transmitiam tanta tranquilidade e firmeza quanto suas palavras. Para que possa ter menos dificuldade para acreditar nisso, ou seja, em minha perfeita indiferença a ele, prosseguiu Emma, eu lhe direi que houve um período no começo do nosso relacionamento em que de fato gostei de Frank,
em que me senti muito disposta a ter algo mais do que amizade com ele. Não, na verdade senti algo mais do que amizade por ele. E como isso veio a terminar, é talvez algo fantástico. Felizmente, contudo, esse interesse acabou. Na verdade, pelo menos durante os 3 últimos meses, não tive nenhum pensamento mais profundo em relação a ele. Pode acreditar em mim, Sr. Weston, é a pura verdade. A Sra. Weston beijou-a, derramando lágrimas de alegria. E quando conseguiu falar, assegurou que aquelas palavras lhe causavam mais alegria que qualquer outra coisa no mundo poderia causar. O Sr. Weston ficará tão aliviado quanto eu, disse ela. Estávamos arrasados por causa disso. Era nosso desejo que vocês dois se ligassem um ao outro e estávamos persuadidos de que nosso sonho iria se realizar. Imagine o que sentimos ao saber da verdade e ao pensar em você. Escapei e isso deve ser um motivo de gratidão e maravilhamento para você e para mim mesma. Mas não significa perdão para ele, minha querida amiga. E devo dizer que considero o Sr. Frank Churchill grandemente culpado. Que direito tinha ele de aparecer entre nós com sua afeição, com sua palavra comprometida, e agir com modos que o demonstravam tão livre de qualquer compromisso? Que direito tinha de esforçar-se para agradar, como ele certamente fez, de distinguir uma jovem dama com sua constante atenção, como fez de maneira indiscutível, quando de fato já pertencia a outra? Como ele pode dizer que não percebeu o mal que fazia? Como poderia saber que não agia de maneira a fazer com que eu me apaixonasse por ele? O Sr. Frank Churchill agiu mal, muito mal. Por uma coisa que ele disse, minha querida Emma, imagino. E como ela pôde suportar tal comportamento? Testemunhou tudo, ficou observando enquanto repetidas atenções eram oferecidas a outra mulher em sua frente. É um grau de placidez que não posso nem compreender, nem respeitar. Houve desentendimento entre eles, Emma. Frank contou-nos rapidamente, porém não tinha tempo para explicar direito. Esteve aqui por apenas 15 minutos, e em tal estado de agitação que não permitiu que aproveitasse bem o pouco tempo disponível. Mas tiveram alguns desentendimentos, como ele nos falou. A crise que atravessam neste momento parece ter sido causada apenas por eles. Acredito que talvez esses desentendimentos possam ter sido causados pela conduta imprópria de Frank. Imprópria? Oh, minha cara amiga, seu modo de censurar é calmo demais. O que o Sr. Frank fez foi muito mais do que impróprio. Ele caiu. Nem sei dizer quanto ele caiu em meu conceito. Agiu de maneira tão imprópria para um cavalheiro. Não demonstrou mínima integridade, do estrito apego à verdade e aos princípios que o homem deve demonstrar em cada atitude tomada em sua vida. Não, querida Emma, agora devo tomar o partido dele, pois apesar de Frank ter cometido erros, eu conheço bastante para saber que tem muitas boas qualidades e, por Deus, interrompeu a Emma. E a senhorita Smorridge também. Jenny estava a ponto de tornar-se uma governanta. Como ele permitiu isso? Ela assumiu o emprego. Como ele deixou que ela cogitasse tal coisa? Ele não sabia de nada a esse respeito, Emma. Nesse aspecto, posso perdoá-lo. Foi uma resolução particular por parte dela, não comunicada a ele, ou pelo menos não de modo que demonstrasse convicção. Sei que até ontem Frank nada sabia dos planos dela. Ele tomou ciência, não sei como, por meio de uma carta ou recado. E foi a descoberta do que a senhorita Jane Fairfax faria, a descoberta desse plano dela, que o fez tomar a decisão de resolver a situação de uma vez, de contar tudo ao tio e, em resumo, colocar um fim na miserável situação de segredo que eles vêm mantendo há tanto tempo. Nesse momento, Emma já começara a prestar mais atenção no que a Sra. Weston dizia. «Devo receber notícias dele», continuou a Sra. Weston. «Quando foi embora, Frank me disse que escreveria logo, e o fez de um modo que parecia prometer-me muitos detalhes que não podiam ser dados hoje. Vamos esperar, portanto, pela carta dele. Pode trazer muitas explicações. Pode tornar muitas coisas compreensíveis e desculpáveis, coisas que agora não conseguimos entender. Não vamos ser severas, não vamos nos apressar em condená-lo.
precisamos ter paciência. Devo amá-lo e agora que estou satisfeita quanto a um ponto, o único ponto que de fato tinha importância para mim, estou sinceramente ansiosa para que tudo termine bem e pronta para esperar que isso de fato aconteça. Eles dois devem ter sofrido muito com todo esse segredo. Os sofrimentos dele, replicou Emma secamente, não parecem ter lhe causado muito mal. Bem, como o Sr. Churchill recebeu isso tudo? Da forma mais favorável para o sobrinho, deu seu consentimento sem nenhuma dificuldade. Imagine o que os acontecimentos de uma semana fizeram àquela família. Enquanto a pobre Sra. Churchill estava viva, suponho que não poderia haver esperança, nenhuma chance, possibilidade alguma. Assim que seus restos mortais foram postos para descansar no túmulo da família, o marido foi persuadido a agir exatamente da forma oposta à que ela teria exigido. Que bênção é quando uma influência má não sobrevive ao túmulo. O Sr. Churchill deu seu consentimento depois de um mínimo de persuasão. Ah, pensou Emma, e poderia ter feito isso por Harriet. Foi tudo acertado ontem à noite, e Frank veio para cá assim que amanheceu. Parou por algum tempo em Highbury, na casa da Sra. Bates, imagino, e veio para cá. Mas estava tão apressado para estar de novo ao lado de seu tio, para quem é mais necessário do que nunca, que, como lhe disse, não pôde permanecer conosco mais do que 15 minutos. Estava muito agitado, muito mesmo. Seu nervosismo alcançou um nível que o fazia parecer completamente diferente do que sempre foi. Além de todo o resto, houve também o choque de encontrar a senhorita Jane Fairfax tão mal, fato do que ele não suspeitava. E acredita realmente que o noivado deles foi tratado com tanto segredo? Os Campbell, os Dixon, ninguém sabia de nada? Emma não conseguia dizer o nome Dixon sem ruborizar um pouco. Não, ninguém sabia. Frank tem certeza de que ninguém sabia no mundo, exceto eles dois. Bem, disse Emma, suponho que aos poucos possamos nos conformar com a ideia, e desejo a eles toda a felicidade, mas sempre considerarei abominável a conduta do Sr. Frank Churchill. O que mais foi senão uma exibição de hipocrisia, falsidade, espionagem, traição? Vir para o nosso meio, professando ser uma criatura franca e simples, para depois agir em segredo dessa forma. Aqui estávamos nós durante o inverno e a primavera, totalmente enganados, imaginando que éramos todos iguais, em verdade e honra, com duas pessoas em nosso meio que comparavam e julgavam sentimentos e palavras que nunca deveriam ter ouvido ou visto. Eles bem que mereceram as consequências se tiverem ouvido falar um do outro de uma forma que talvez não tenha sido muito agradável. Estou tranquila quanto a essa parte, respondeu a Sr. Weston. Tenho certeza de que eu nunca disse nada de um ou de outro que ambos não pudessem ter ouvido. Tem sorte, muita sorte, cara amiga. Sua única gafe ficou restrita aos meus ouvidos quando desconfiou que certo amigo nosso estava apaixonado pela dama em questão. É verdade, mas sempre tive uma boa opinião da senhorita Fairfax. Portanto, nunca falei mal dela. E quanto a falar mal dele, com certeza não fiz. Nesse momento, o Sr. Weston apareceu diante da janela a pouca distância, evidentemente observando-as. A esposa olhou-o de uma forma que o convidava a entrar, e enquanto ele dava a volta, continuou. Agora, querida Emma, deixe-me pedir que diga a meu marido apenas coisas que possam deixar o coração dele em paz e incliná-lo a ficar satisfeito com os noivos. Vamos fazer com que a situação se torne a melhor possível. E realmente, quase tudo pode ser dito a favor dela. Não se trata de um casamento que satisfaça todas as pretensões. Mas, se o Sr. Churchill não pensa assim, por que deveríamos pensar? E pode muito bem ser uma circunstância afortunada para ele, para Frank. Quero dizer, que ele tenha se ligado a uma senhorita com tanta firmeza, de caráter e bom juízo. Foi o que sempre pensei dela e continuo disposta a pensar assim, apesar deste único grande desvio da regra inflexível do que é apropriado e certo. E quanto pode ser dito da situação dela para compensar esse erro? Muito, realmente, concordou Emma. Se uma mulher pode ser desculpada por pensar apenas em si mesma,
é alguém que está na mesma situação que Jane Fairfax. Neste caso, pode-se quase dizer que o mundo não é seu, nem as leis do mundo. Recebeu Sr. Weston sorrindo e exclamando: foi um belo truque o do senhor. Foi uma trama, creio, para despertar minha curiosidade e exercitar meu talento de adivinhar. Mas o senhor realmente chegou a me assustar. Pensei que havia perdido metade de sua propriedade, pelo menos. E aqui, em vez de encontrar uma notícia digna de condolências, encontrei um motivo para congratulações. Dou-lhe os parabéns, Sr. Weston, de todo o meu coração, diante da perspectiva de o senhor vir a ter uma das mais adoráveis e completas jovens damas da Inglaterra como nora. Um olhar entre o Sr. Weston e a esposa convenceu-o de que tudo estava bem, assim como a declaração de Emma acabava de fazer. E o efeito feliz no espírito dele foi imediato. Seu aspecto e voz recuperaram a animação habitual. Ele apertou a mão da jovem senhorita com gratidão e entrou no assunto de maneira a provar que agora só precisava de tempo para se persuadir a pensar que aquele noivado não era uma coisa muito ruim. As duas damas sugeriram apenas o que poderia prevenir a imprudência ou suavizar as objeções depois que os três haviam conversado a respeito de tudo e ele ter voltado a conversar apenas com Emma quando a acompanhara de volta a Hartfield. O Sr. Weston voltara a reconciliar-se perfeitamente com a vida e não estava longe de acreditar que aquela era de fato a melhor coisa que Frank poderia ter feito.